Bom dia, pessoal. Nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho sobre a nossa última aula hoje, sobre a lírica do Camões, e sobre um gênero diferente, que são as canções, né? Eu vou ler com vocês aqui hoje a canção número 10, e antes da gente partir para a leitura, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente conversar sobre esse gênero, né? Esse gênero canção. Ele é um gênero é um gênero menos conhecido, talvez, da poesia do Camões, assim, menos conhecido no sentido da prática do ensino médio e tal, mas ele é um gênero, aliás, a poesia do Camões no ensino médio, na escola, e às vezes até na faculdade por questões de tempo, né, assim, por questões de tempo, de disciplina, a lírica do Camões se reduz ao soneto do Camões, que são uma obra-prima da língua, né? Nós vimos na última aula, trata-se de uma obra-prima da língua, trata-se de uma coisa, assim, desproporcional, de tão grandioso, de tão bonito, né? Mas a lírica do Camões, ela não se restringe, vamos dizer assim, ao soneto, né? Como eu falei para vocês na primeira aula, a lírica do Camões ela é composta por uma série de gêneros poéticos. A canção é só mais um desses gêneros, né? A gente tem aí, por exemplo, outros gêneros populares, né? A gente tem todos os gêneros com redondilhas maiores, né? Nós temos também as écoglas, nós temos as elegias, nós temos muitos outros gêneros que compõem a lírica do Camões, e a canção é outro desses gêneros, assim, que está dentro dessa lírica, né? A canção também é uma forma consagrada pelo cancioneiro do Petrarca, né? A canção, a forma canção é uma forma de um poema mais longo, né? Vocês vão ver que é um único poema que nós vamos ler, é um poema mais longo. Normalmente é um poema mais meditativo. O soneto é um poema mais imagético, racional. Esse é um poema mais, costuma ser um poema mais meditativo, né? Um poema longo, meditativo. Que no caso do Camões tem algumas, como eu digo, né, algumas peculiaridades estruturais. Assim. Vocês vão ver aqui já nessa primeira estrofe dá para ver, né? A estrofe é bem grande, isso aqui é uma estrofe só, é uma estrofe meio grande, que está nitidamente dividida em dois pedaços, né? Ou seja, tem um pedaço com decassílabos, um verso menor, e depois outro conjunto de decassílabos. A canção é toda assim, e ela tem uma estrofe de finalização que o Camões usa em todas as suas canções, né? De finalização da canção. Então, você tem o corpo da canção, isso varia, tá? Assim, é essa canção que é assim. Existe uma liberdade métrica um pouco maior no caso das canções, né? Todos os sonetos têm aquela mesma forma, eles são todos decassílabos, são 14 versos, dois tercetos, dois quartetos, dois tercetos. As canções, se a gente pegar outras canções, elas vão ter estruturas um pouco diferentes, tá? Você tem uma liberdade um pouco maior, não porque é um poema muito longo, né? Então, você tem uma variedade métrica. Se vocês jogarem aí no Google Camões, canções, e forem ver as outras canções, as de 1 a 10, vocês vão ver que elas são canções que têm uma multiplicidade de ritmos e de formas estróficas muito grande. É, Talvez a única coisa que as unifique tão muito completamente seja o tamanho. Eles são poemas mais longos, são poemas mais meditativos, e essa última estrofe, que nós vamos ver quando a gente chegar nela, que é comum a todos os poemas, não necessariamente o formato dela, mas o poema, as canções, elas sempre terminam com uma estrofe daquele tipozinho lá, que a gente vai ver na hora que a gente chegar. Essa canção, enfim, é muito difícil dizer isso sobre o Camões. Eu ia falar para vocês que essa é a canção mais conhecida, né? Mas não é exatamente, assim, tem muitas outras canções que são muito conhecidas.
é, Canção um, Canção 3, Canção 7, se não me engano, é uma canção muito conhecida. Tem muitas canções que são muito conhecidas, né? E muito importantes. Eu escolhi essa daqui porque eu acho que ela é um pouco diferente, ela tem uma estrutura narrativa um pouco diferente do que das outras e tal. E é uma dessas obras-primas da poesia camoniana, né? Como aquele poema de Sextilis, Não Sobre os Rios que Vão, que também é uma obra-prima muito, muito, muito peculiar da obra do Camões, né? É, mas, enfim, a gente vai ler o poema. Essa também é uma forma consagrada, portanto, no Cancioneiro do Petrarca. Então, ele ainda está lidando com poesia de inspiração petrarquista, né? E vocês vão ver também que os lugares comuns aqui, eu vou mostrar isso para vocês na medida das minhas capacidades ou incapacidades. Eu vou mostrar para vocês aqui que os lugares comuns que ele está articulando também são lugares comuns muito próprios de uma poesia renascentista, tá? E não só de uma poesia, também de uma prosa renascentista. Se vocês forem, por exemplo, a um texto muito interessante da tradição portuguesa, é, do Bernardino Ribeiro, né? O História de Menina e Moça, que é o nome, é muito pouco lido, muito pouco conhecido aqui no Brasil. É um clássico português, assim. E vocês vão ver que os lugares comuns estão todos aqui são um pouco semelhantes, assim. Essa ideia da lamúria, né? Essa lamúria inicial, esse sujeito que está diante da vida e do destino, e a vida e o destino que nunca cooperam, né? Eu devia ter colocado aqui, não acabei não colocando, mas vocês veriam que se vocês pegarem lá as 5 primeiras páginas, né, do História de Menina e Moça, vocês vão ver que tem uma semelhança muito grande com esse poema ou com o conteúdo do que está sendo dito aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos ler a primeira estrofe, né? Esse comecinho é maravilhoso. Eu acho esse comecinho maravilhoso. Olha o que ele fala. Vindicar meu tão certo secretário dos queixumes que sempre ando fazendo, papel com que a pena desafogo, né? Aqui é maravilhoso esse trecho inicial, né? Porque ele está literalmente conversando com o papel com o qual ele escreve, né? Então, o papel é esse secretário dele, dos queixumes que ele anda fazendo, ou seja, da sua lamúria com as desgraças ou com as dificuldades da sua vida, né? É, e aí aqui uma coisa, um sentido ambíguo, né, da palavra pena, né, ou seja, com que a pena desafogo. E aqui é interessantíssimo porque desafogar a pena é ao mesmo tempo escrever, né, ou seja, desafogar a caneta, lembrando que, enfim, pena nesse momento é um instrumento de escrita, né? Então ele vai desafogar a pena, ele vai desafogar a sua avidez de escrever, mas pena também está relacionado à penalidade, né? Ou seja, as suas penas, as dificuldades da vida. Então ele desafoga a pena, né? Ele desafoga as suas dificuldades e o papel e a poesia e a escrita e ele vai desenvolver isso um pouco aqui nessa estrofe mesmo, né? Como esse instrumento que a gente pode usar para desafogar os nossos maus, para desafogar as nossas complicações, né? Para desafogar um pouco problemas da nossa vida, né? É, e aí ele fala: as 100 razões, digamos, que vivendo me fez o inexorável e contrário destino, surdo a lágrimas e a rogo, né? Ou seja, deixa eu falar aqui, olha, vamos falar, né, papel, as 100 razões, né, que vivendo me fez o inexorável e contrário destino, né? Ou seja, essas coisas loucas e irracionais que o destino me fez viver, surdo a lágrima e a rogo, ou seja, o destino está surdo aos pedidos desse poeta. O destino sempre o contraria, né, desse eu lírico. O destino sempre o contraria. Deitemos água pouca em muito fogo. Acenda-se com gritos um tormento que a todas as memórias seja estranho. Digamos mau tamanho,
a Deus, ao mundo, a gente, enfim, ao vento, a quem já muitas vezes o contei, tanto debalde como conto agora. Mas, já que para errores fui nascido, vireste a ser um deles, não duvido. Ou seja, vamos contar essas coisas, todas essas coisas que eu sofri, né? Esse mau tamanho que eu sofro, que eu sofri, a gente e ao vento, né? Só que eu já contei muitas vezes, então essas coisas, eu vou dizer aqui coisas que eu já falei muitas vezes, tanto antes quanto agora. É, mas já que eu nasci para errar, já que eu nasci para fazer tudo errado, eu não me surpreenderia se esse fosse também um erro, ou seja, eu não me surpreenderia se o ato de contar os meus desgostos e as minhas inquietações fosse ele próprio um erro da minha parte, fosse ele próprio parte desse destino que me faz um ser sofrido, como se a própria escrita fosse parte desse sofrimento, né? Que, pois, já de acertar estou tão fora, não me culpem também se nisso errei. Ou seja, se eu estou falando demais, ou se essa fala minha está errada, me desculpem, porque eu sou todo errado. Então, eu meio que estou acostumado a isso, e não é nenhuma surpresa, né, se isso também estiver errado. Sequer este refúgio só terei, ou seja, nem se contar está errado, nem esse refúgio ele vai ter, né? Falar e errar sem culpa, livremente. Triste quem de tão pouco está contente, ou seja, é triste de quem está contente só com esse ato de poder dizer, só com esse ato de poder dizer, né? É, triste de quem só tem esse subterfúgio, o subterfúgio de contar, de dizer, de expressar o seu desgosto, né? E aí, quando a gente vai para a próxima estrofe, percebe que a estrutura é muito semelhante, né? Um pouco diferente, mas é, muito semelhante. Já me, já me, já me desenganei que de queixar-me não se alcança remédio. Ou seja, fica fica falando dos meus maus, né? Fica queixando não vai resolver os problemas. Mas quem pena, forçado-lhe a gritar, se a dor é grande. Ou seja, pena aqui agora no sentido do verbo penar, né? Quem está penando, quem está sofrendo, né? Forçado lhe é gritar se a dor é grande. Se você está sentindo muita dor, você tem que gritar. Mesmo que esse grito não produza remédio, mesmo que esse grito não produza nenhum tipo de solução para esses problemas mil que estão sendo enunciados ali. Gritarei, mas é débil e pequena a voz para poder desabafar-me, porque nem com gritar a dor se abrande. Ou seja, eu vou gritar, mas não se resolve. Quem me dará sequer que fora mande lágrimas e suspiros infinitos, iguais ao mal que dentro na alma mora, né? Ou seja, é, é, quem vai me conceder essa graça, né? Que pelo menos eu mande para fora, eu consiga colocar para fora aquilo que está dentro de mim, né? Esse mal que está dentro de mim. Mas quem pode, alguma hora, medir o mal com lágrimas ou grito? É muito bonito, né, gente? Assim, quem que consegue, né, medir a sua dor e seu sofrimento só por lágrimas e por gritos? Enfim, direi aquilo que me ensinam a ira, a mágoa, e delas a lembrança, que é outra dor por si, mais dura e firme. Já vou falar aquilo que eu aprendi pela ira e pela mágoa, né? E a lembrança da ira e da mágoa, que por si só já é outra dor, completamente diferente. Chegai desesperados para ouvir-me. Isso é maravilhoso, né? Chegai desesperados para ouvir-me, e fujam os que vivem de esperança, ou aqueles que nela se imaginam, porque amor e fortuna determinam de lhe darem poder para entenderem a medida dos males que tiverem. Agora, aqui é outro elemento muito interessante, né? Ou seja, chegar desesperados. Ou seja, vocês que também sentem uma dor como a que eu sinto, vocês que também estão submetidos aos maus a que eu estou submetido, venham me ouvir, né? Ou então aqueles que se imaginam neles,
Aqueles que imaginam que estão vivendo um mal desse tamanho, que estariam vivendo, né? Porque o amor e a fortuna determinam de lhe darem poder para entenderem. Ou seja, o amor e a fortuna, aqui deificados, né, transformados em deuses, né, o Deus amor e o Deus fortuna, determinam que essas pessoas, os desesperados, ou aqueles que se acham nessa condição, vão poder entender, porque eles vão também experienciar esse mal, né? Eles também vão experienciar, à medida que eles forem lendo, eles vão conseguir jogar aquilo que está sendo dito para a sua própria experiência. E, portanto, eles vão poder entender. Portanto, eles vão poder entender essa poesia que está feita a partir da experiência, né? Está feita a partir da experiência desse poeta, essa poesia que é, na verdade, uma expressão dessa experiência negativa desse sujeito que não teve sorte na vida. E só outras pessoas que também não teriam tido sorte na vida poderão entender a pena e a mágoa e tudo isso que ele está tentando expressar nessa poesia, né? Observem que essas duas primeiras estrofes são bem metalinguísticas, vamos dizer assim, né? São estrofes mais em que ele vai convocar o leitor, né? Em que ele vai convocar o seu leitor, em que ele vai evocar o seu leitor para dentro do próprio poema, né? E aí ele começa, né? Quando vim da materna sepultura, e aqui começa realmente, assim, materna sepultura, né? Isso já é um exagero, né? Uma coisa, e um exagero lindo, eu acho, né? Ou seja, a materna sepultura, o ventre, né? Que é considerado, na verdade, o oposto da campa, né? O berço, que é o oposto da campa, que é o oposto da sepultura e do cemitério, né? Ele junta, né? Ou seja, o ventre, na verdade, para ele foi um cemitério, né? Quando vim da materna sepultura, de novo ao mundo, logo me fizeram estrelas infelizes, obrigado. Ou seja, as estrelas o destino, né, na figura da astrologia, na figura das estrelas, logo me fizeram obrigado, né, a ser infeliz. Com ter livre alvedrio, não deram, que eu conheci 1000 vezes na aventura o melhor e pior segui, forçado. Ou seja, vejam, eu não tive livre-arbítrio, né? Alvedrio, aqui esse termo de origem espanhola que nós não usamos mais tanto, né? Está muito na poesia espanhola do século de ouro, né? Vocês vão encontrar isso lá em Calderón, o alvedrio, né? Que é a liberdade, que é o poder de escolha, que é o arbítrio, né? Ou seja, o livre-arbítrio, ou seja, é, não me deram livre-arbítrio, eu não tive livre-arbítrio, né? É, que eu conheci 1000 vezes na aventura o melhor, ou seja, 1000 vezes eu conheci o que havia de bom na aventura, na sorte, né? Aventura que sorte, na vida, né? E eu acabei tendo que seguir o pior, forçado, não que ele quis, foi forçado a seguir o pior. E para que o tormento conformado me dessem com a idade, quando abrisse ainda menino os olhos brandamente, manda que diligente um menino sem olhos me ferisse. E aqui é a figura do amor, né? Aqui já entra o grande demiurgo dos seus sofrimentos, né? E para que o tormento conformado me dessem com a idade, para que eu ficasse conformado com o sofrer ao longo do tempo, é, quando ele abriu os olhos, ainda menino, ou seja, assim que ele abriu os olhos quando ele era criança, brandamente foi lá quem? Um menino sem olhos que me ferisse. Ou seja, a fortuna mandou esse menino sem olhos, o amor, né, o cupido, né, que tá vendado, que o ferissem, né, ou seja, que jogassem lá a flecha do amor nele, né. As lágrimas da infância já manavam com a saudade namorada. Quando ele chorava na infância, ele estava chorando de amor já. O som dos gritos que no berço davam, já como de suspiros me soavam. Ou seja, o que ele chorou no berço, na verdade, já era suspiro de amor, né? Com a idade e fado estava concertado. Porque quando, por caso, me embalavam, se versos de amor tristes me cantavam, logo me adormecia a natureza,
que tão conforme estava com a tristeza. Ou seja, quando ele era criança, como que ele dormia? Ele não dormia com canção de niná, né? Ele dormia com canções de amor triste, ou seja, canções de amor malfadado, né? Ou seja, quando você contava para ele lá criança uma canção de amor malfadado, de amor triste, ele dormia. Por quê? Porque a natureza da canção, a natureza dele estava tão conforme com a tristeza. Eles colocavam uma coisa triste e ele se acalmava. Foi minha ama uma fera, que o destino não quis que mulher fosse a que tivesse tal nome para mim. Nem a haveria. Já ama, né? A figura que cuida dele na infância foi uma fera. Assim criado fui, porque bebesse o veneno amoroso de menino que na maior idade beberia e por costume não me mataria. Uma coisa louca também, né? Ou seja, a ama, né? A ama de leite, né? A ama que dava leite para ele quando ele era criança. É, quando ele bebia, quando ele mamava, quando ele era criança, ele já estava mamando, na verdade, o veneno amoroso, né? Mas por que que ele estava mamando o veneno amoroso? Porque quando ele ficasse grande e fosse sentir de fato o amor, e fosse beber de fato o amor, esse veneno não o mataria, porque já estava acostumado com o veneno do amor, né? Logo então vi a imagem e semelhança daquela humana fera tão formosa. Ou seja, ele viu a imagem e semelhança dessa figura, dessa primeira figura amorosa, né? Que é tão bonita, né? Mas é uma fera tão formosa, né? Ou seja, uma fera tão bonita, tão formosa, suave e venenosa, que me criou aos peitos da esperança, de quem eu vi depois o original, que de todos os grandes desatinos faz a culpa soberba e soberana. O primeiro amor, né? Parece-me que tinha forma humana, mas cintilava espíritos divinos. Um meneio e presença tinha tal, na vista dela, a sombra com a viveza excedia o poder da natureza. E aí ele começa esse outro momento muito tópico, né, que é de descrever a pessoa amada. Isso aqui está em quase todas as canções, tem canções que são quase todas elas destinadas a isso, a descrever a pessoa amada, né? E aqui sempre essa descrição ambígua que nós observamos também lá na outra poesia, no soneto, né? Ou seja, essa figura amada como suave e venenosa, né? É uma fera bonita, ou seja, ela representa um mal muito grande para o poeta, mas esse mal é tão bonito e ele gosta desse mal, na verdade, né? Não sei como sabia estar roubando com os raios das entranhas que fugiam por ela pelos olhos sutilmente. É, de novo, a figura dos olhos, né? Eu já comentei com vocês isso na aula passada, né? Os raios das entranhas que fugiam por ela pelos olhos, né? Ou seja, estava roubando esses raios que saíam pelos olhos, o olho como comunicador do amor e do olhar, né? Mais uma vez, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma tópica lá da poesia petrarquista, que na verdade não está inventado pelo Petrarca, né? Isso aqui é uma tópica da poesia trovadoresca. Pouco a pouco, invencíveis me saíam, bem como do véu úmido exalando, está o sutil humor, o sol ardente. Enfim, o gesto puro e transparente, para quem fica baixo e sem valia, deste nome de belo e de fermoso, o doce e piedoso mover d'olhos, que as almas suspendia, foram as ervas mágicas que o céu me fez beber. Ou seja, olha que coisa louca, né? Esse olhar, né? Esse olhar que transmite o amor, né? Na verdade, são essas ervas mágicas que ele bebeu do céu, que o céu o fez beber e que faz com que ele fique enamorado, né? O olhar é um instrumento do amor, o olhar é um meio que transmite o amor, né? As quais, por longos anos, noutro ser me tiveram transformado. Ou seja, essas ervas mágicas transformam ele num outro ser, né? E tão contente de me ver trocado, que as mágoas enganava com enganos, e diante dos olhos punha o véu que me encobrisse o mal, que assim cresceu, como quem com afago se criava, daquele para quem crescido estava. Aqui é muito interessante também isso que ele fala, né? Ou seja, é, quando ele fala lá na segunda, terceira estrofe, né, que ele, ou na segunda, não sei, que ele, na verdade, foi forçado, né? Ou seja, que ele está forçado a seguir o pior caminho, né? Ou seja, é, mesmo diante de ser feliz, ele escolhe o pior caminho.
tem aqui um pouco essa explicação meio mitológica, né? Ou seja, ele bebe essas ervas mágicas que o céu faz com que ele beba quando ele é criança, né? Que vem lá da ama, né? É, e essas ervas o transformam em outro ser. Ele vira outra pessoa a partir daquelas ervas, né? E tão contente de me ver trocado que as mágoas enganava com enganos. Ou seja, o que que ele fazia? O que que consistia nesse eu lírico trocado, né? O que que é ele está trocado, né? Significa que ele não tinha a capacidade de perceber o engano como engano. Ou seja, ele vai enganar o engano com o engano, né? Ele vai não ver a real situação, ele não vai ver a sua própria real situação. Ele vai estar cego ao seu desengano, ele vai estar cego aos seus problemas, né? Ele vai estar cego à sua desilusão amorosa. Ou seja, em larga medida, ele vai estar cego ao fato de que há uma impossibilidade amorosa, ele vai estar cego ao fato de que ele está destinado a sofrer, né? É, e diante dos olhos punha o véu que me encobrisse o mal. Ou seja, diante dos olhos ele estava vendado, ele não podia ver o mal que ele estava sofrendo ou que ele estava prestes a sofrer, né? É, que assim cresceu, ou seja, o mal cresce. Quando você não pode, quando você é incapaz de perceber o que você vai sofrer, o mal cresce, né? Como quem com afago se criava daquele para quem crescido estava. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa coisa dessa duplicidade, né? Ou seja, como que o eu lírico vira outro, né? Ou seja, essa ideia do eu lírico está trocado, né? Ele é transformado, ele está transformado por efeito dessas ervas mágicas que ele toma, por efeito desse olhar, por efeito do leite dessa ama, ou seja, por efeito dessa coisa que ele toma na infância, ele se transforma numa outra coisa que não é ele próprio. Isso é muito interessante, né? Porque ele passa a se comportar desidentificado com si mesmo. Isso é uma coisa profundamente moderna, né? A gente poderia, enfim, conversar sobre a lírica do Camões toda pensando a partir dessas imagens, na verdade, desse sujeito moderno que está nascendo, que está surgindo aqui. Essa é uma delas, ou seja, essa desidentificação do sujeito consigo mesmo. O sujeito está desidentificado. Ele se desidentifica de si mesmo, né? Ou seja, aquilo que ele faz, as ações que ele toma, estão desidentificadas daquilo que ele agora se entende. Ele é capaz de ver que lá ele está trocado. Ele é outro, né? Ou seja, e aqui é muito interessante, porque o sujeito que fala, o lírico que fala, o agora do poema, né? Do sujeito escrevendo, né? é, ele já não tem mais esse mal, porque de alguma forma ele tá racionalizando esse mal, ele está conseguindo dizer esse mal, ou seja, esse eu lírico que está aqui agora falando para a gente, fala, vinde, meu tão caro secretário, esse eu lírico que está aqui agora falando não é igual ao eu lírico ao eu lírico que tá vivendo as histórias que estão sendo narradas por esse outro eu lírico. É como se esse eu do passado que está vivendo as histórias fosse diferente desse eu do presente que está contando as histórias. Ou seja, é como se esse eu lírico tivesse cindido no meio, né? Esse eu lírico está cindido no meio. E isso é muito moderno, né? É, é, esse sujeito cindido, esse sujeito que é dois, que é três, que é quatro, dentro de um mesmo sujeito, né? É, isso é um sentimento muito moderno, um sentimento muito próprio da modernidade, né? Eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado também. Tem um poema do Sá de Miranda em que ele fala exatamente isso. Eu tô diferente de mim mesmo, né? Eu não sou eu. Eu tô cindido, eu tô partido, né? Um poema muito bonito do Sá de Miranda, que é um dos antepassados imediatos do Camões, né? Que gênero tão novo de tormento teve amor que não fosse não somente provado em mim, mas todo executado? Ou seja, qual tormento o amor é capaz de criar que eu não experimentei? Nenhum, né? A pergunta é retórica, ou seja, eu sofri tudo que o amor podia fazer uma pessoa sofrer. Eu sofri tudo. Eu sofri todas as coisas, né? E não foi só provado, foi executado. Todos os sofrimentos foram levados até o fim. Implacáveis durezas que o fervente desejo que dá força ao pensamento tinham de seu propósito abalado e de se ver corrido e injuriado. Aqui, sombras fantásticas trazidas de algumas temerárias esperanças,
as bem-aventuranças nelas também pintadas e fingidas, mas a dor de desprezo recebido, que a fantasia me desatinava, estes enganos punha em desconcerto. Aqui, o adivinhar e o ter por certo que era verdade quanto adivinhava, e logo desdizer-se de corrido, dar às coisas que via outro sentido, e para tudo, enfim, buscar razões. Mas eram muitas mais as sem razões. Aqui, mais uma vez, uma desidentificação maravilhosa do sujeito, né? Ou seja, o que esse sentimento amoroso produz, em última consequência, é exatamente essa desidentificação do sujeito consigo mesmo, né? Ou seja, implacáveis durezas que o fervente desejo tinham de seu propósito abalado, né? E de se ver corrido e injuriado. Aqui, sombras fantásticas trazidas de algumas temerárias esperanças, né? Sombras fantásticas trazidas de algumas temerárias esperanças, de algumas esperanças que não se sustentam, né? As bem-aventuranças nelas também pintadas e fingidas, ou seja, as bem-aventuranças transformadas em fantasia, né? Sombras fantásticas, né? Mas a dor do desprezo recebido, ou seja, o amor, ele está falando de ilusão amorosa, né? Ou seja, eu acho que eu vou ser correspondido no meu amor, não vou ser correspondido, né? É, que fantasia me desatinava, ou seja, a fantasia criada para você imaginar que vai tudo certo, ela desatina, ela dá errado, né? Estes enganos punham em desconcerto, destruir essa fantasia ridícula de eu achando que meu amor vai ser correspondido, né? Dessas esperanças amorosas. Aqui, o adivinhar e o ter por certo que era verdade quanto adivinhava. Ele pressentia, né, que, que esse amor ia dar errado e dava mesmo, né? E logo desdizer-se de corrido, dar às coisas que via outro sentido, e para tudo, enfim, buscar razões, ou seja, buscar razão para a desilusão, buscar razão para o fato de que aquilo que ele está vivendo não, a sensação que ele tem daquilo que ele está vivendo não corresponde ao mundo concreto que está diante dele e as experiências concretas que ele tem, que as expectativas dele, na verdade, são pura fantasia, né? E ele vai buscar razão, mas tudo é sem razão, ou seja, nada de fato produz sentido. Nada de fato tem sentido, nada de fato tem forma, né? Pois quem pode pintar a vida ausente com um descontentar-me quanto via, e aquele estar tão longe de onde estava, o falar sem saber o que dizia, andar sem ver por onde, juntamente suspirar sem saber que suspirava? Aqui, de novo, né, aquelas imagens dos sonetos, esses paradoxos, né? Ou seja, quem pode pintar a vida ausente com um descontentar-me quanto via, e aquele estar tão longe de onde estava, e falar sem saber o que dizia, né? Porque eu estou apaixonado, né? Ou seja, quem pode pintar a vida ausente, né? O verso é deslumbrante, né? A vida ausente, com um descontentar-me quanto via, e aquele estar tão longe de onde estava. Ou seja, é, 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 fantasiar a vida a um ponto de eu estar muito longe do lugar em que eu realmente estava, né? Suspirar sem saber que suspirava. Pois quando aquele mal me atormentava e aquela dor que das tartárias águas saiu ao mundo, e mais que todas dói, que tantas vezes só e duras iras tornar em brandas mágoas, agora, com o furor da mágoa irado, querer e não querer deixar de amar, e mudar noutra parte por vingança o desejo privado de esperança, que tão mal se podia já mudar. Agora, a saudade do passado, tormento puro, doce e magoado, fazia converter estes fulgores em magoadas lágrimas de amores. É uma coisa, é muito bonito, né? Assim, é um negócio muito. Enfim, gente, assim, eu vou ficar aqui falando ininterruptamente, é muito bonito. O maior poeta da língua. É por causa disso aqui que ele é o maior poeta da língua, né? É, o poeta fundador da língua, vamos dizer assim, né? É, as tartárias águas, né, as águas do Tártaro, né, do inferno mitológico, né, ou seja, pois quando aquele mal me atormentava e aquela dor que das tartárias águas saiu ao mundo, e mais que todas dói, que tantas vezes sói, duras iras tornarem brandas mágoas, né? Agora, com o furor da mágoa irado, querer e não querer deixar de amar. Ou seja, depois, observem inclusive
a acuidade psicológica, se a gente pode dizer assim, né, sobre o poema, mudando um pouquinho a chave de leitura, né? Ou seja, uma coisa é a gente lê o poema a partir da sua relação com a tradição, né? E a partir da sua relação com os lugares comuns da poesia amorosa de seu tempo, que é um pouco a forma é, 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 acadêmica mais tradicional de ler, e lendo um poema um pouco para fora disso, né? Pensando o poema um pouco como racionalização da experiência, o que ele também é. Aliás, o que o poeta fala no começo que ele é, né? Mas nós lemos aquilo não com sinceridade, nós lemos aquele começo como tópica também, porque é também tópica, é as duas coisas, no fim das contas, né? É tanto tópica, é tanto relação com outros poemas, é tanto relação com a tradição, quanto relação com a vida. O poeta está falando da vida, obviamente, né? Senão não sobreviveria tanto tempo e não seria uma coisa tão grandiosa, né? Uma das coisas mais grandiosas aqui é essa acuidade psicológica dele, né? Ou seja, o efeito da desilusão amorosa, né? É, esse querer e não querer deixar de amar, né? Isso é de uma cuidado psicológica muito grande. Diante da desilusão amorosa, você quer deixar de amar, mas você não quer deixar de amar de verdade, né? Você fala, nunca mais eu vou amar diante dessa desilusão, não vou amar mais, não quero amar essa pessoa mais. Mas na verdade esse sentimento está misturado com onde eu sei que eu não posso, que eu não posso deixar de amar, né? Existe uma cuidado psicológica muito grande aqui, né? E agora vejam isso, é coisa louca, né? E mudar noutra parte por vingança o desejo privado de esperança. Ou seja, ir amar outra pessoa, né? Ir para outra parte e procurar outra pessoa por vingança, né? É, é, por vingança desse desejo privado de esperança. Esse desejo que eu sei que não pode se realizar mais. Que tão mal se podia já mudar. Apesar disso, mal ele pode mudar, né? Sempre resta aquela sensação de caso de amor mal resolvido, né? Agora, a saudade do passado, tormento puro, doce e magoado, né? Olha que coisa maravilhosa, né? É um tormento puro, ou seja, é pura dor, mas ele também é doce, né? Olha que coisa maravilhosa, e magoado. Como que ele coloca o doce no meio do tormento puro e magoado, né? É uma coisa deslumbrante. Fazia converter esses furores em magoadas lágrimas de amor, ou seja, essa ira contra a desilusão, essa ira contra a impossibilidade amorosa, essa ira contra o fato de que todos os amores se desfazem, de que os amores não podem se realizar, essa ira que se manifesta num desejo de vingança e, portanto, numa mudança da figura amorosa, né? Ou seja, uma mudança do direcionamento desse amor para outra pessoa, ele está transformado em magoadas lágrimas de amor, ele se transforma em pura mágoa, né? Em pura mágoa que esse olírico é capaz de expressar. O trecho é maravilhoso, né, gente? Assim, não sei se vocês conseguiram entender exatamente o que eu estou falando, mas é de uma acuidade psicológica e de um potencial de aprendizagem amorosa muito grande, muito bonita. Que desculpas comigo que buscava, quando o suave amor me não sofria, culpa na coisa amada e tão amada. Enfim, eram remédios que fingia o medo do tormento que ensinava a vida a sustentar-se de enganada. Ou seja, é, que desculpas que ele arruma, né? Que ele busca, quando o amor não sofria culpa na coisa amada, né? E tão amada. Enfim, eram remédios, né? Eram subterfúgios que ele fingia, que ele usava para fingir o medo do tormento, né? Para escapulir daquele amor por medo de sofrer, né? Que ensinava a vida a sustentar-se, desenganada, que ensinava que fazem você continue vivendo, ou seja, diante de uma série de ilusões amorosas, você tem que ter esse momento, né, em que o medo do sofrimento, né, em que gato escaldado tem medo de água fria, o medo do sofrimento façam que você não vá mais procurar o amor e a vida passa a acontecer, a vida se sustenta, né, mas ela se sustenta de enganada, né, não é uma coisa permanente. Nisto, uma parte dela foi passada, na qual se tive algum contentamento, breve, imperfeito, tímido, indecente, não foi senão semente de longo e amaríssimo tormento. Ou seja, nesse momento em que você tenta se acostumar com a desesperança, né, em que você diz para você mesmo, bom,
eu não vou me envolver mais com isso, porque o amor é só uma, é, 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 nascedouro de sofrimento, né? O amor é só um nascedouro infinito de sofrimento, né? Ou seja, nesse momento você consegue viver uma parte da vida, né? É, mas o contentamento é pouco. Esse contentamento é pouco, e esse contentamento não é nada mais do que semente para um longo e amaríssimo tormento, para um novo longo tormento, né? Um tormento amoroso. Este curso contínuo de tristeza, estes passos tão vamente espalhados, me foram apagando o ardente gosto que tão deciso na alma tinha posto, daqueles pensamentos namorados em que eu criei a tenra natureza, que do longo costume da aspereza, contra quem força humana não resiste, se converteu no gosto de ser triste. Ou seja, isso é também, gente, assim, de uma cuidade psicológica muito grande, né? Assim, façam o que o poeta mandou que a gente fizesse lá na primeira estrofe, e meditem sobre a própria experiência amorosa de vocês. Em alguma medida, todo mundo vai encontrar alguma coisa semelhante com isso que ele está dizendo aqui na sua própria vida. Ou seja, é, esse momento de estabilidade em que você não se entrega ao amor por medo de amar, por medo do sofrimento amoroso, né? É, simplesmente a semente para um novo sofrimento, né? E este curso contínuo de tristezas, dessa vida triste, esses passos tão realmente espalhados, né? Ou seja, fica andando de forma vã na vida, né? Me foram apagando o ardente gosto. Vocês vão apagando a vontade de viver, né? Vão apagando o gosto da vida, que tão deciso na alma me tinha posto, daqueles pensamentos namorados em que eu criei a terra a natureza. Ou seja, você se despede um pouco do amor, ou da possibilidade de amar, ou da possibilidade de se apaixonar, né? E tudo isso se converte no quê? No gosto de ser triste, né? Tudo isso se converte nesse gosto de ser triste, que esse destino de sofrimento contínuo e de sofrimento inexorável meio que transforma o poeta essa é a única possibilidade que você encontra para um equilíbrio psicológico mínimo da vida, né? E aí ele continua, né? Destarte, a vida noutra fui trocando. Eu não, mas o destino fero, irado, que eu ainda assim por outra não trocara. Olha que coisa louca, né? Tem uma sobreposição de muitas coisas, né? Ele vai trocando a vida, né? Ele vai trocando a estabilização da vida dele por outra coisa. E aí ele fala, eu não. É uma coisa muito louca, né? Ou seja, fui trocando, eu não. Mas o destino fero, irado, ou seja, ele é vítima do destino que vai transformando a sua vida, né? Fez-me deixar o pátrio ninho amado, passando o longo mar que ameaçando tantas vezes me esteve a vida cara. Essa imagem das viagens marítimas, né? Agora, experimentando a fúria rara de Marte, que com os olhos quis que logo visse e tocasse o acerbo fruto seu, e neste escudo meu a pintura verão do infesto fogo, agora, peregrino vago e errante, vendo nações, linguagens e costumes, céus vários, qualidades diferentes, só por seguir com passos diligentes, a ti, fortuna injusta, que consomes as idades, levando-lhe diante uma esperança em vista de diamante, mas quando das mãos cai, se conhece que é frágil vidro aquilo que parece. Isso é uma coisa também bonito, né? Ou seja, até agora ele tinha lidado com o problema amoroso, e agora ele deixa o pátrio ninho amado e vai para o mar, né? E experimenta a guerra. Vai para o mar e experimenta a guerra, Marte, né? Que com os olhos quis que logo visse e trocasse o acervo fruto seu, agora peregrino vago e errante, né? E aqui é muito bonito, né? E neste escudo a pintura verão do infesto fogo, né? A imagem da pintura no escudo, que é um tópico da poesia épica, né? Ele retoma aqui o tópico da poesia épica, o escudo de Aquiles, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a Ilíada e com a Eneida, mas lá na Ilíada,
depois que, se não me engano, depois que as armas, né, que o escudo do Aquiles se perde lá quando com Patroclo, né, na hora que Patroclo morre, a deusa pede para a mãe dele, a Tétis, pede para Hefesto fazer um escudo para ele, um escudo novo, uma roupa, uma armadura nova para ele. É, e aí tem esse trecho importantíssimo lá da Ilíada em que se descreve o que está pintado no escudo, né? É, e tem também um trecho muito semelhante, que, enfim, o Virgílio está retomando a Ilíada, né? Em que acontece a mesma coisa na Ilíada, em que também tem um escudo para um escudo desenhado, um escudo pintado para o para o Enéas, né? Então ele retoma, e neste escudo meu, a pintura verão do Infesto Fogo, né? Ou seja, nesse escudo está desenhado os sofrimentos, né? Que ele sofreu, né? Agora, peregrino, vago e errante, vendo nações, línguas e costumes, aqui é a experiência do viajante português, né? Céus vários, qualidades diferentes, só por seguir com passos diligentes a ti, fortuna injusta. Ou seja, ele foi andando todo só para ir seguindo os ditames da fortuna, que ele não escolheu. Ele não escolheu, né? É, e essa fortuna consome as idades, né? Consome a vida, levando-lhe diante uma esperança em vista de diamante. Ou seja, você começa a seguir e começa a ver uma esperança que tem a forma de um diamante, né? Mas quando o diamante cai da sua mão, você descobre que é só vidro, que não era diamante mesmo, né? A piedade humana me faltava. A gente amiga já contrária via. No primeiro perigo e no segundo, terra em que pôr os pés me falecia. Ar para respirar se me negava. Que é uma mais de naufrágio, né? Uma coisa também, enfim, que faz parte um pouco da biografia mítica, da legenda camoniana, construída a partir da sua poesia também, né? É, ou seja, no primeiro perigo e no segundo, terra em que pôr os pés me falecia. Ar para respirar se me negava, essa imagem do afogamento, né? E faltavam-me, enfim, o tempo e o mundo. Que segredo tão árduo e tão profundo, nascer para viver, e para a vida faltar-me quanto o mundo tem para ela. A gente nasce para viver, mas não tem nem terra para pisar, nem, nem ar para respirar. É claro que, enfim, eu estou relacionando esse trecho com parte da lenda do Camões, né, que ele teria naufragado no mar e tal, e nesse naufrágio ele teria salvo os primeiros cantos dos Lusíadas, né? Essa é a lenda do Camões, né? É, mas, obviamente, isso daqui não precisa ser lido dessa forma. Se a gente virar a chave de leitura, né? Uma leitura menos romântica, e for ler uma leitura clássica, ele tá retomando tópicos da poesia de inspiração petrarquista, né? Ou seja, essa imagem do naufrágio, que na verdade é uma metáfora para a vida que não se sustenta, para essas desgraças da vida, né? E não poder perdê-la, estando tantas vezes já perdida, né? Não poder perder a vida e não querendo perder a vida, sendo que ela não vale tanta coisa assim. Enfim, não houve transe de fortuna, nem perigos nem casos duvidosos. Injustiças daqueles que o confuso regimento do mundo, antigo abuso, faz sobre os outros homens poderosos, que eu não passasse. Todos os maus eu passei, tudo de ruim que você puder imaginar, eu vivi. Atado à grã coluna do sofrimento meu, que a impura perseguição de males em pedaços 1000 vezes fez a força de seus braços. Muito bonito, né? Assim, essa imagem desse sujeito que sofre o tempo inteiro, e a vida é uma sequência contínua de sofrimento, né? Não conto tanto males quanto aquele que, depois da tormenta procelosa, os casos dela conta em Porto Ledo. Ou seja, eu não estou contando, né, essas tormentas, esses males, como quem já passou por eles, né? Ou seja, como quem já está no Porto Ledo, como quem já sobreviveu ao naufrágio, né? Que ainda agora a fortuna flutuosa, a tamanhas misérias me compele, que de dar um só passo tenho medo. Ou seja, eu não estou dizendo isso agora como quem já está num momento bom da vida. Até agora eu estou nesse inferno, né? Já de mal que me venha, não me arredo.
seja, se aparecer um problema na minha frente, a ele mesmo que eu me seguro. Nem bem que me faleça já pretendo, nem um bem que me mate que eu não queira, né? Que para mim não vá a astúcia humana, de força soberana, da providência, enfim, divina, pendo. Isto que cuido e vejo, às vezes tomo para a consolação de tantos danos. Mas a fraqueza humana, quando lança os olhos no que corre e não alcança senão memória dos passados anos, as águas que então bebo e o pão que como, lágrimas tristes são que eu nunca domo, senão com fabricar na fantasia fantásticas pinturas de alegria. É um trem, é deslumbrante é bonito a última potência, né? Ou seja, mas a fraqueza humana, quando lança os olhos no que corre, ou seja, no que tá acontecendo, e não alcança senão a memória dos anos passados, né? Ou seja, não alcança senão a memória daquilo que já aconteceu, ou seja, a vida é uma eterna repetição dessas desgraças, né? As águas que então bebo e o pão que como, lágrimas tristes são. Ou seja, toda a vida presente é só lágrima em relação à vida passada, né? Que eu nunca domo, senão com fabricar na fantasia. Ou seja, eu nunca consigo domar o meu sofrimento, senão com a fabricação na fantasia dessas fantásticas pinturas de alegria. Ou seja, a alegria é simplesmente uma pintura fantástica, ela é simplesmente um exercício imaginioso, né? Um exercício de imaginação, ela nunca se concretiza na vida. A vida é sempre esse seguir constante de catástrofes, esse seguir constante de desilusões amorosas e de desistências e de, enfim, enfim, como diz o Manuel Bandeira naquele poema maravilhoso também, né? Esse sujeito aqui já percebeu que a vida é traição, né? Ou seja, que a vida não se sustenta. Que se passível fosse, que tornasse o tempo para trás, como a memória, pelos vestígios da primeira idade, e de novo tecendo a antiga história de meus doces errores me levasse pelas flores que vi da mocidade, e a lembrança da longa saudade então fosse maior contentamento, vendo a conversação leve e suave, onde uma e outra chave esteve de meu novo pensamento, os campos, as passadas, os sinais, a formosura, os olhos, a brandura, a graça, a mansidão, a cortesia, a sincera amizade que desvia toda a baixa tensão terrena impura, como a qual outra alguma não vi mais. Ah, vãs memórias, onde me levais o fraco coração, que ainda não posso domar este tão vão desejo vosso? É de cair o queixo, né? De tão bonito. Ou seja, se eu pudesse voltar, né? Se possível fosse que eu voltasse, né? O tempo para trás, como a memória, se eu pudesse fazer com o tempo como eu faço com a memória, pelos vestígios da primeira idade, e de novo tecendo a antiga história de meus doces errores, me levasse pelas flores que vi da mocidade, se eu conseguisse voltar lá naquela ingenuidade juvenil, né? Que ainda não sabe, enfim, como ele fala da erva, né? Daquele véu que você tem diante dos olhos, ainda não sabe que a vida é traição, que a vida é engodo, né? Então fosse maior contentamento vendo a conversação leda e suave, onde uma e outra chave esteve de meu novo pensamento. Eu queria voltar e ver de novo os meus ledos anos, né? Os meus anos iniciais. Os campos, as passadas, os sinais, ele faz essa longa enumeração tão bonita, né? Dessas coisas, dessas coisas que fazem a vida em algum momento valer a pena, né? E aí ele fala, ah, vãs memórias, né? Onde me levais? O fraco coração, né? Onde é que a memória está me levando? Que ainda não posso domar este tão vago desejo vosso, eu não consigo domar o coração, né? O coração ainda quer, o coração ainda vai voltar para lá, ainda vai voltar para aquela ilusão inicial, não consigo domar ainda o coração, o desejo do coração. E aqui vem a última estrofe. Essa última estrofe, ele volta e ele começa a conversar de novo com a própria canção, né? Lembrando que lá nos primeiros versos ele havia conversado com esse tão caro secretário, o papel, né? Todas as canções, elas não necessariamente começam com uma evocação do leitor, né? Elas não começam com aquele vocativo tão maravilhoso que começa essa canção número 10, mas todas elas terminam com essa meditação sobre a própria canção, né? Ou seja,
no mais canção, no mais que irei falando sem o sentir 1000 anos. Ou seja, no mais eu posso continuar falando aqui sem sentir que eu estou falando por mais 1000 anos. É, e agora vejam que ele começa a conversar com a própria canção, né? Mais uma vez, isso daqui também é da tradição petrarquista. Se vocês forem lá as canções do Petrarca, vocês vão encontrar coisa parecida. E se acaso te culparem de largo e de pesadas, as pessoas falarem, texto longo, poema pesado, poema que só fala de desgraça, né? Não pode ser, lhe diz, ilimitada a água do mar em tão pequeno vaso. Ou seja, eu não posso expressar a minha experiência e os meus desgostos, que ele está comparando aqui com a água do mar, num vaso pequeno, eu preciso de uma coisa grande, né? Nem eu, delicadezas, vou cantando com gosto do louvor, mas explicando puras verdades já por mim passadas. Oxalá foram fábulas sonhadas. Ou seja, eu não vou cantando, eu não vou escrever coisas bonitas aqui, esperando que as pessoas me aplaudam. Eu vou explicando puras verdades já por mim passadas. Nós vamos ver que esse tópico nas próximas aulas, esse tópico, né, de uma poesia baseada na experiência, é muito, muito comum lá nos Lusíadas, tá? Isso aqui volta muito fortemente lá nos Lusíadas, e aí ele termina, Oxalá, foram fábulas sendo, quem dera, né, eu tivesse na verdade, só sonhando. Pessoal, a gente termina aqui essa aula com esse poema, que é um clássico absoluto da língua portuguesa, é um clássico absoluto da lírica camoniana, é um clássico absoluto, assim, é uma coisa, enfim, é um dos poemas mais bonitos do Camões. Eu indico muito que vocês leiam a lírica do Camões de forma mais ampla, né? A gente fica tão preso só aos sonetos, né? E tem coisa tão bonita, tão deslumbrante nos poemas. É, e eu indico muito que vocês leiam mais da lírica. Essas aulas são uma espécie de convite à leitura, né? Tanto essas aulas aqui, as aulas dos Lusíadas também, enfim, nós não vamos ler nem um décimo dos Lusíadas aqui juntos, elas funcionam um pouco como convite à leitura, né? Convite para que vocês sentem e leiam um pouco mais de Camões, e leiam um pouco mais de Eça de Queiroz também. Enfim, as aulas do Eça nós vamos conversar sobre 3, 4, 5 romances e uma série de contos, então não tem como a gente ler tudo aquilo, mas aqui juntos, mas essa aula ela é um pouco um convite à leitura, né? O curso inteiro funciona um pouco como convite para que vocês leiam Camões, para que vocês leiam essa poesia. Qualquer dúvida, falem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem comentar aqui, podem falar. E na próxima aula, a gente vai fazer uma aula introdutória sobre os Lusíadas. Depois a gente vai ler trechos, né, dos Lusíadas, que, enfim, não preciso também retomar com vocês a importância e a grandiosidade dos Lusíadas para a língua portuguesa. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, falem aqui nos comentários. E até mais, pessoal.